Pois é, você viu aí uma reportagem especial sobre os crimes contra a infância e a adolescência. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. No início da reportagem, a gente viu que são quase 4.000 casos só no início deste ano, e isso só na capital. É muito grave essa situação. Pois é, o fato de nós termos as estatísticas aqui só na capital já é um indicativo de um dos desafios, que é aqui para o Amazonas, por exemplo, que é a necessidade de interiorização das políticas públicas. Porque não é de agora, desse ou daquele governo, mas desde sempre, desde que nós passamos a ter Manaus como uma cidade-estado, por causa da Zona Franca de Manaus, que passou a concentrar a maior parte da população na capital, a maior parte dos eleitores na capital. Então, é como se tivéssemos uma política para Manaus e outra política para o interior. Então, talvez o grande desafio desse e de qualquer governo que assuma no Amazonas é de fazer as políticas públicas chegarem efetivamente para o cidadão do interior, que no fundo é igual, no fundo não, ele é igual ao cidadão da capital, é titular de direitos e garantias, os adolescentes, claro. Agora, doutor, isso também passa pela questão das drogas, né? A gente viu que tem crianças em situação de risco, a reportagem inclusive terminou com uma imagem dessa, crianças na rua. Isso passa muito pela questão das drogas. O pai ou a mãe que são usuários de álcool ou de crack, cocaína, e os filhos que acabam pagando o pato por isso também. Isso. E aqui o problema é gravíssimo no interior do estado, principalmente porque aqui em Manaus as pessoas ainda têm os programas, têm acesso a determinadas políticas. Você imagina em Ipixuna, em Guajará, municípios, em Erunepé, municípios que ficam aí a 20 dias de barco da capital, 25 dias de barco da capital. Essas políticas dificilmente chegam, e quando chegam de maneira fracionada, de modo a não enfrentar o problema de maneira conveniente. Então eu acho o seguinte, é necessário, o primeiro ponto aí, acho que interiorizar essas políticas, entendeu? Fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente e o adolescente como titular de direitos e garantias, a construção de abrigos, que às vezes você não tem, você um magistrado, por exemplo, um juiz, às vezes tem umas crianças em situação de risco, você não tem um abrigo no município do interior. Você vai mandar para onde uma criança? E a família desestruturada também? A questão da drogadição. Você é uma pessoa viciada em cocaína, em maconha, ou no que quer que seja. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Às vezes se desvirtua até a questão da internação. Diz, não, vou internar que é para poder ser tratado. Que é quando vai internar, porque às vezes o adolescente ele começa a praticar seguidos furtos, pequenos furtos, por exemplo, e para sustentar o vício dele. Mas o problema dele original é o vício. Agora, eu queria que a gente retomasse essa discussão, por exemplo, dessa polêmica da lei da palmada, porque a gente viu, né, a opinião dos pais aí nas ruas. Tem gente que diz que o Estado não tem que entrar aí na vida privada da família, mas tem gente que é a favor, uma palmadinha não faz mal. Pois é, porque hoje em dia o que a gente vê é que os filhos estão dando na cara dos pais. Isso eu estou cansado de ver os filhos dando na cara dos pais. Os filhos não respeitam os pais. Não, nem um pouco. Né? Chega ao extremo de um filho, uma criança, quase um bebê, dar um tapa na cara do pai e da mãe. Isso a gente vê toda hora na rua, né? E aí? Mas eu acho que, eu não quero cair naquele velho chavão, dizer, poxa, violência não é caminho para nada. Mas, gente, é que não é mesmo caminho para nada, solução para nada a violência, né? Então eu acho que a gente precisa romper com essa cultura de violência no Brasil. Eu acho que aí outro clichê, que a violência só gera mais violência, mas é uma coisa verdadeira mesmo, né? Então, veja, é preciso encarar, como falou lá a pedagoga, né, a professora lá, eu acho que é preciso encarar essa dificuldade, porque a educação é um desafio. Agora, muitos desses problemas que acontecem, das agressões dentro de casa, é por causa da degeneração familiar. Então é preciso que haja programas institucionais para que atendam a família e que, principalmente na primeira infância, porque, veja, muitos dos índices de violência, às vezes, eles começam lá atrás. Então, o adolescente, quando chega lá aos 16, 17 anos, foi vitimizado lá atrás. Então, isso é um dos fatores. Claro que não existe uma única origem, uma única explicação para todas as coisas.
Mas, sem dúvida, isso é um fator determinante. Nós já temos participação aqui pelo Twitter. O Alunei Elfer diz o seguinte: no quesito drogas, os prefeitos não querem fazer nada. Nós tentamos demasiadamente os municípios e os prefeitos dão as costas. Nesses casos, como é que as pessoas podem fazer? Devem procurar a associação? Qual é o caminho? Eu acho que o caminho nesses casos é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, onde tiver instalado na cidade os conselheiros tutelares, procurarem o Ministério Público e o Ministério Público ingressar com ação para que o município seja obrigado a criar uma política, a formular um programa para atendimento dos drogados, para que possa priorizar a infância e juventude, o que, aliás, não é nenhum favor, porque isso está, como eu repito, na Constituição Federal, a teoria da proteção integral. E voltando àquela questão da lei da palmadinha, dos pais agredirem os filhos e tal, veja, nós tivemos um avanço muito grande no Brasil com a vigência do ECA. As crianças no antigo Código de Menores eram objetos, hoje são titulares de direitos. Então, toda essa política da proteção integral deve orientar as ações. Então, com relação aos abrigos, que não podem ser depósito, e com relação às políticas institucionais que devem privilegiar o acesso à saúde, à educação, à convivência social e comunitária. Certo, juiz. Para a gente terminar, teve uma pergunta feita por telefone. Como é que a associação trata a questão do desaparecimento de crianças? Existe alguma ação, algum projeto em relação a isso? E eu vou embutir outra pergunta que já é o final. Existem outros magistrados, defensores públicos, promotores do Amazonas associados também? Existem, nós temos vários. Aliás, a maior referência, na minha opinião, que nós temos nessa área da infância e juventude do Amazonas é o doutor Públio Caio Bessa Cirino, meu grande mestre da faculdade, me inspiro. Ele é atual coordenador da infância e juventude no Ministério Público, é um procurador de justiça, autor de várias obras, é um nome nacional nessa área respeitado. E com relação à BMP, a participação, a denúncia pode ser encaminhada para o site da BMP, www.abmp.org.com.br. E aí nós encaminharemos aos segmentos competentes para que possam. Eu só quero, antes de encerrar aqui, fazer uma alusão aqui à campanha que está sendo desenvolvida em Manacapuru, município no qual eu sirvo a sociedade como juiz. No dia 18 de março, às 18 horas, no Parque do Ingá, nós teremos o encerramento da campanha de enfrentamento ao crack e a outras drogas. É uma campanha de iniciativa da Prefeitura, da Igreja Católica, da PM, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das associações e movimentos. Então, acho importante deixar esse registro. Dia 18, agora em Manacapuru, às 18 horas, no Parque do Ingá. Muito obrigada, então, pela participação. Obrigado pela presença mais uma vez. Faz um ano que o concurso público para o Corpo de Bombeiros foi homologado. O problema é que, desde lá, os aprovados sequer foram chamados para fazer o curso de formação. E hoje eles decidiram fazer um protesto em frente à sede do governo, com bolo de aniversário, fogo de artifício e tudo. Eles querem uma definição para o concurso. O protesto prejudicou o trânsito no local e até o helicóptero da polícia foi usado pela segurança do governador. Mas nada disso intimidou os manifestantes, que pedem uma audiência com Omar Aziz. E foi bem humorada a manifestação, né? Bom, além de nomes parecidos, América e Sul-América têm outra coisa em comum: a má campanha no campeonato amazonense. Hoje à noite os dois times se enfrentam. Bom, e quem vencer ganha pelo menos ânimo para o próximo turno. As duas equipes jogam apenas para cumprir tabela. O Sulão tenta esquecer a péssima campanha do primeiro turno. Um saldo negativo de 14 gols e só um pontinho marcado. Para reverter esse quadro, a equipe trouxe 3 novos jogadores. Sul-América está tentando se refazer para esse segundo turno. Contratamos alguns jogadores e eu acredito que nós vamos começar um segundo turno em igualdade de condições com as demais equipes, que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A situação do América também não é das melhores. Em 7º lugar, o clube marcou apenas 5 dos 35 pontos disputados, um aproveitamento de aproximadamente 23%. E uma vitória nessa altura do campeonato ajudaria o Mequinha a entrar no segundo turno com a bola um pouquinho mais cheia. Mas não vai ser fácil. O time está com 3 jogadores importantes machucados. O jeito é esperar a bola começar a rolar. Bom, e o Ponto Crítico termina aqui, mas você pode nos ajudar a fazer as próximas edições. Mande um e-mail para a gente.
Pois é, e antes disso, você também pode ajudar a escolher o tema da entrevista de sexta-feira. É só entrar lá no site www.acritica.ol.com.br. Tem os 3 temas sugeridos, você vota e o resultado da enquete a gente divulga amanhã. Fique agora com o programa Alô Amazonas e o Wilson Lima. Uma ótima tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, até amanhã.